Sejam bem-vindos ao Cello's Garage, diretamente aqui dos estúdios TPcast. Eu sou o Cello e tenho a honra hoje de bater um papo com ele que vive pelos ares do Brasil. Ele é comandante de uma companhia aérea, especialista na aviação e tenho a honra aqui, comandante Lauro. Obrigado pela presença, Beleza. meu velho. Obrigado pelo convite. Lembrando que esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernardo. Acesse o site pablobernardo.com.br e o Instagram, @PabloBernardoOficial. Brother, como é que é? A aviação anda mal ou anda bem? Pô, essa é uma boa pergunta. Voa, né? Anda não, né? Voa, a aviação voa. Voa mal, voa. Tá voando bem, né, cara? Nós temos voado bastante e a aviação tem crescido bastante, né? Eu tenho até uma ideia própria aqui de que a pandemia acabou influenciando até que positivamente, né, o volume de voos. Todo mundo ficou em casa trancado, olhando o Instagram lá, passando vontade, e agora eu sinto que as pessoas têm o desejo supremo de viajar, né? Tá, assim, a parada, cara, eu queria entender um pouquinho melhor, pra gente começar desde do início, o moleque que tá lá em casa tem um sonho de ser piloto de avião e tal. Qual é a trajetória para se formar um piloto de avião, cara? Bom, basicamente você precisa fazer cursos teóricos e cursos privados, dependendo de qual é o caminho que você quer seguir. Se você quer voar para si mesmo ou se você quer ser um piloto comercial, um piloto de linha aérea, um instrutor de voo, piloto agrícola, tem várias vertentes aí. Mas o primeiro passo é o cara fazer um curso teórico de piloto privado e depois um curso prático de piloto privado. Tá. O curso teórico, se eu não estiver enganado, né, faz tempo já que eu fiz, tem acho que umas 5 matérias: meteorologia, navegação, conhecimentos técnicos, regulamentos de tráfego aéreo e mais um que eu não estou lembrando agora. Meteoro, perfeito. Então esses são os conhecimentos que são testados ali. O curso teórico costuma ser rápido, acho que uns 6 meses, mais ou menos. E lembrando que isso muda. Na minha época, lá mudava. Tinha época que precisava ser um curso homologado numa escola, tinha época que não. Você podia estudar por conta e fazer. Não sei como é que está isso aí agora. Faz uma prova teórica, acerta 70% no mínimo em cada uma das matérias. Senão você faz uma segunda época lá só naquela matéria que você reprovou e depois você vai para o clube fazer a parte legal que é voar. Tá, legal. Aí você voa umas 40 horas, acho que é mais ou menos 40, 40. Era 40 horas para piloto então, privado, né? Provavelmente ou é isso, ou é um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas acho que umas 40 Aí o cara horas. se forma piloto privado, faz as horas de voo e depois ele tem que ir para um segundo passo para ser um piloto comercial. Aí é outro curso, piloto comercial. Isso. Eu diria que é praticamente o mesmo curso, só que mais aprofundado, né? Você se aprofunda mais na técnica, né, do voo e faz mais horas, né? O primeiro curso é de 40 horas, o segundo acho que você termina com umas 150 horas mais ou menos. Então você teria que fazer mais 110. A minha trajetória, eu fiz o curso de piloto privado, depois o piloto comercial, depois instrutor de voo. E somado a isso, duas qualificações que são bastante desejadas, né? São indispensáveis, na verdade, para voar linha aérea, são o voo por instrumentos e multimotores, né? Voar um avião de um motor é um pouco diferente de voar um avião com 2 ou mais. 2 motores. E aí o cara faz. Então, quer dizer, a trajetória é longa, né, cara? Seria uma faculdade de medicina, praticamente. Demora que. E depende da grana também, né, pra fazer hora de voo, né? Eu diria que se você tem um cara, né, competente, dedicado. E com grana. Ele consegue mudar muito essa questão do tempo. Eu levei, né, vários anos, porque a grana era curta. Então eu ia fazendo devagar. Tem gente que levou uma década ou mais. Tem várias histórias legais aí na aviação de gente que o cara era mecânico de avião ou lavava avião em troca de hora de voo. Tem caras aí fantásticos que conseguiram fazer tudo isso que parecia impossível e estão lá hoje muito bem sucedidos. Mas eu tenho alguns amigos, por exemplo, que resolveram se tornar pilotos já maduros, tipo, seguiu a carreira X até uns 30 e poucos anos de idade e falou, cara, não posso mais mentir para mim. Meu sonho é ser piloto de avião, eu quero fazer isso aí. Me ligou e falou, cara, me ajuda que eu quero fazer isso. Então o cara já tinha dinheiro, maturidade para focar no negócio. Em 2 anos. Você acha que dá para se tornar piloto do zero com 30 anos? Acho que não dá. Ou se dá, cara. Ou se dá. Dá para ir lá no comercial com 30 anos de idade? Com certeza. Dá para ir com mais. Sério, mano? Dá para ir com mais. Eu achei que o cara tinha que iniciar a carreira lá nos 19, porque eu sou piloto privado. Não sou mais, porque eu fui, né?
Mas eu comecei lá, realmente, eu tirei meu brevet, comecei com 19 anos de idade, também numa fase que não tinha grana, uma fase tal, não sei o quê, e eu nunca fiz comercial, mas eu fui PP. E voei piloto privado até os meus 26 anos de idade, praticamente, como de forma recreativa, né? Uhum. E eu lembro que os caras, cara, o jeito mais fácil de conseguir galgar espaço era ser instrutor. Uhum. Porque o cara tinha, mas para ser instrutor, o cara tinha que fazer o PP, fazer 40 horas, depois na minha época era 60 horas a mais para fazer o PC, aí que é o piloto comercial, fazia o PC, depois ia fazer um outro curso de instrutor, tinha que ter mais, acho que acumular 100 e poucas horas para instrutor, não lembro mais. Depois, para ser de instrutor, o cara tinha que fazer o IFR, que é voo por instrumento, para depois fazer instrução, né? Então, assim, era uma jornada longa. Uhum. E aí, depois o cara, depois disso tudo, acumular pelo menos, não sei quantas horas as empresas aéreas requisitam no mínimo para o cara ser copila, por exemplo. Tem isso? Hoje em dia, tem algumas formas disso acontecer, e eu confesso que eu não estou muito atualizado nesses números. Mas é mais ou menos assim, tá? Se o cara for um funcionário já da empresa aérea, a gente chama então de seleção interna. Exemplo, o cara é do administrativo da empresa, muito comum ele ser um comissário de bordo, e esse cara quer se tornar piloto, eu acredito que a 150 horas, que é mais que assim, é o mínimo requerido para você ser um piloto comercial e ter aquelas qualificações lá que a gente falou. Se não for 150, é um pouquinho a mais. Daí tem uma outra modalidade que seria assim, uma seleção de familiares do funcionário. Então, tipo, um aviador tem um filho que quer ser piloto. Aí, se eu não me engano, atualmente está perto de umas 300 horas. Porque assim, apesar de eu conhecer o profissional que é o pai, mas eu não conheço o filho. Esse filho não trabalhou aqui 5, 10 anos para eu avaliá-lo profissionalmente, vamos dizer assim. E aí eu acho que para a seleção externa, aí isso varia demais, porque depende da necessidade da empresa. Vou dar um exemplo. Uma companhia aérea daquele país vai à falência e aí tem uma grande quantidade de profissionais desempregados. Eles jogam essa exigência lá em cima. Porque eu tenho muita gente, eu posso selecionar o quanto eu quiser. Se acontecer o contrário, eles jogam essas horas mais para baixo. Mas quando eu entrei, eu não lembro se eram 1.000 horas ou 1.500 horas que eles pediam. Existe aquela história do piloto padrão ainda, que os caras faziam uma brincadeira com a pressão atmosférica a nível do mar, 1013 kPa, né? Que cada cara chega com 1013 horas, o cara fala, agora o cara é piloto padrão. Existe isso? Interessante, eu não... Era resenha de aeroclube, resenha de aeroclube. É um bom número, cara. Acho que 1.000 horas um cara já tá bem amadurecido na carreira, se ele for comprometido, né? Se realmente ele gostar do que tá fazendo. Tem cara com aí. 25 mil horas, 30 mil horas de voo, né, cara? O cara faz internacional, faz... né? Quanto tempo você acha que o cara leva pra fazer 25 mil horas de voo, cara? Cara, quanto tempo de carreira? Vamos fazer uns 20 anos de carreira? Fazer uma conta de padaria aqui, né? Se você voar 700 horas no ano, 700, 800 horas, é bastante. 25 mil dividido por 800 deve dar uns 30 anos. Pois é, cara. Piloto velho já, né? 25 mil horas E tem mudado um pouco a característica dos comandantes, né? Porque antigamente, se você pegasse os comandantes lá nos anos 2000 para baixo, eram velhos, né? Eram velhos, que normalmente era sempre um cabeça branca que tava lá, tal, aquela pompa, né? Do comandante e tal. Isso tem mudado, né? Tem entrado uma galera mais jovem como comandante. Você acha que é por conta disso, por conta da diminuição dos requisitos de horas de voo, ou você acha que a tecnologia de instrução melhorou muito a ponto do cara estar apto a conduzir 200 pessoas lá dentro do avião em segurança, porque ele teve melhor acesso a simuladores de voo e etc e tal, que lá atrás não devia ser tão tecnológico como é hoje, né? Ó, eu vou dar uma opinião aqui, como eu vou dar muitas opiniões que... Sim, nossa resenha é opinião, cara. É tudo, exato, mas é isso. Exato, eu sei que... Não tô com a estatística embaixo do braço, né? E você sabe que, antes de você responder isso, você sabe que é uma coisa muito louca, que eu já conversei com diversos pilotos de linhas aéreas, os caras esquecem o que era o Tupi, os caras esquecem o que era um aerobueiro, os caras esquecem... Porra, eu fico pensando assim, se eu fosse um piloto de 380...
Eu ia ficar olhando lá, assim, tem um bueirinho lá no meio, lá assim, cara. Não te traz uma certa nostalgia, mas depois você responde. Traz pra caramba. Hã? Inclusive, às vezes eu fico na dúvida até em que momento que eu me divertia mais enquanto piloto, né? Claro que tem questões como escala, remuneração, segurança, prestígio. Evidente, hoje é seu trabalho, hoje é Isso. né, o trabalho. Sim, mas eu acho que em termos de diversão, em termos de quanto aquilo me trazia de lazer, vamos dizer assim, eu acho que com os aviãozinhos menores eu me divertia mais. Claro, imagino que sim, cara. Imagino que sim. Mas aí você ia responder lá a história do... Sobre os comandantes, né, estarem um pouco mais novos, eu acredito que tem a ver com o quanto a aviação cresceu. O tamanho da aviação hoje é infinitamente maior do que nos anos 90, 80. Se a gente pensar assim, até 1945, pelo menos aqui no Brasil, a aviação comercial praticamente não existia, né? Se comparar com hoje assim, ela não existia. Sim. E aí os Estados Unidos estavam com uma quantidade enorme de aviões militares que eles não sabiam direito o que fazer com tudo aquilo. E eles começaram, inclusive, a incentivar vários países a iniciar as suas aviações. Então, por exemplo, aqui o famoso, né, o DC-3, se eu não me engano, na versão militar chamava acho que C-47. Veio um monte para o Brasil e várias companhias aéreas iniciaram com esses aviões. Então, assim, aviação, vamos dizer, em 1945, vamos chamar de inexistente, e aí eram aviões a hélice. Sim. Aí depois, né, anda-se algumas décadas, surge o jato. Ainda era muito caro voar, era caríssimo voar. E tinha poucos voos. Então, eu não sei exatamente eu não sei essa estatística, realmente não sei, mas eu acho que o número de aviões, por exemplo, que uma companhia aérea brasileira tem hoje é capaz de ser talvez a soma de duas companhias aéreas que a gente considerava grandes na época, lá, tipo VASP, Varig, Transbrasil. Não tenho certeza do que eu estou falando, Sim. mas eu posso te afirmar com toda certeza. O número de horas voadas aumentou vertiginosamente. Tá. Os aviões eles passam 14, 15 horas por dia no ar. Né, tem os voos da madrugada, até uma determinada década aí, praticamente não existia voo de madrugada, agora a gente voa em qualquer horário. Então tem muito mais voo, tem muito mais aviador. Tá. Então você acaba recrutando pessoas também mais novas, né? Tá. E a glamorização da aviação, cara, ela existe ainda? Porque antigamente era, né, só voava quem era rico e só era comandante, assim como capitão de barco, né, essas coisas, de navios, né? Existia toda uma pompa, né, ali dos caras, uma ritualística, né, diria assim. Ela existe ainda hoje? Hoje em dia, chegou no aeroporto, vai para dentro do avião, liga a porra toda e sai voando? Eu acho que assim, se existe isso ainda um pouco, tá na cabeça do passageiro, na cabeça, digamos assim, dos admiradores, dos entusiastas. Porque se tornou uma coisa muito corriqueira, eu diria. E, inclusive, as companhias aéreas, né, uma companhia aérea que diz que democratizou o transporte aéreo no Brasil e que popularizou o transporte aéreo no Brasil, né, foi fundada em 2000, 2001, ela trouxe um perfil de passageiro que não existia até então. Né? Você consegue parcelar uma passagem aérea em 12 vezes, facilita-se o pagamento de todas as formas, a passagem aérea é mais barata. Eu acredito que... Eu não vejo mais esse glamour acontecendo. Mas é aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu olho os caras da Lufthansa, vindo lá da Alemanha, num 747, com um baita de uniforme bonito, uma tripulação de 15 pessoas. Os caras descem parecendo um rei. Isso, né? eu olho pra eles e falo, pô, esse emprego deve ser bom, mas eu não sei lá, cara. A gente vê. Como que é a rotina do aeroporto, brother? Porque a gente, às vezes, a gente como passageiro tem todo um processo. Você tem que ir lá, fazer o check-in, depois você vai lá passar no raio-x, aí você fica lá esperando um cacetão de tempo na sala de embarque, normalmente a gente chega 1 ou 2 horas antes do voo e tal. E aí quando você chega, o comandante e a tripulação sempre eles já estão dentro da aeronave.
Como é que funciona esse processo? Qual é o caminho que vocês fazem quando você chega no aeroporto? Você vai para onde? Quando você chegou no aeroporto, você entra por onde? Porque a gente vê às vezes os caras, a tripulação transitando ali pelo saguão, mas de repente vocês entram em alguma porta lá e que a gente desaparece. O portal mágico. Posso até voltar ou 2 passos antes ainda desse? A gente se apresenta geralmente num hotel que a empresa escolheu 1h30, 2 horas até antes do voo. Tá. Então a gente se reúne lá no hotel. Geralmente 2, 3 horas da manhã para tomar café da manhã, por exemplo. Toda a tripulação? Isso, a tripulação toda. Daí a gente pega uma van que a empresa escolheu para nos transportar até o aeroporto. A gente chega lá no aeroporto 1 hora antes, mais ou menos, às vezes 1h10, tá. Às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. E aí a gente faz as mesmas coisas que vocês, claro, exceto o check-in, né? Mas a gente vai até um local de identificação pessoal, né? Mostrar crachá, sua CHT, seria a CNH do piloto, né? Ó, tá aqui, sou eu mesmo, tô válido e tudo mais. Passa pelo detector de metais, é autorizado a acessar a área restrita do aeroporto e aí a gente vai pro avião e chega no avião geralmente uns 50 minutos antes da decolagem. 1 hora, 50 minutos antes da decolagem. Nesse caso que eu falei que a gente saiu do hotel, essa tripulação já foi formada anteriormente. Mas se a gente não estivesse apresentando no hotel, mas sim na base contratual, por exemplo, São Paulo, para começar aquele 5, 6 dias de voo, quando a gente chegasse no avião, a gente ia fazer um briefing, né? Que é fazer uma prévia dos voos, né? Relembrar alguns procedimentos de segurança e estabelecer uma equipe, né? Tá. Criar uma sinergia ali, fazer uma piadinha para todo mundo se sentir confortável, né? E combinar algumas coisas, né? Como, por exemplo, o que fazer na emergência tal, o que fazer naquela outra. Um briefing, briefing do voo. Briefing, exato. E aí a gente vai para a cabine. Daí, assim, a gente é dividido, né, em tripulação. A tripulação é uma só, óbvio, mas existe assim a tripulação técnica e a tripulação comercial. A tripulação comercial são os comissários, a tripulação técnica são os pilotos. Os pilotos vão para a cabine, checar um monte de coisas e colocar aquela máquina para funcionar. E os comissários vão fazer um monte de checagens de segurança no avião. Eles vão verificar extintores de incêndio, garrafas de oxigênio suplementar, as escorregadeiras infláveis, né? Que se você abrir a porta do avião, sai aquele escorregador inflável para o pessoal sair. Botes, se o avião for maritimizado. Cara, eles vão checar muita coisa. E aí todo mundo dá o seu ok e fala, beleza, podemos liberar o embarque? E aí a hora que vocês chegam no avião, nós já estamos lá. Tá. E isso é checado mesmo? Os caras vão lá e olha mesmo, item isso por item. É seríssimo, isso é levado muito a sério. Ninguém brinca com isso. Todo mundo leva isso muito a sério. Tem até, por exemplo, um item que a gente faz lá, que eu te falo depois com o microfone desligado, porque não é legal que todo mundo saiba que existe isso. Tem a ver com segurança, no caso de um sequestro, por exemplo, do avião. Então, alguns procedimentos que a gente combina entre nós e é isso aqui e tal. É uma forma de, se isso acontecer, a gente lutar contra. Tem um passo a seguir. Exato. E falando nisso, né? O cara... um policial, por exemplo, ele chega lá, ele se identifica, ele pode entrar armado dentro do avião ou ele tem que entregar a arma para o comandante? Essa legislação ela já mudou algumas vezes e confesso que eu não sei te dizer exatamente como ela está agora. Tá. Mas existem pessoas que embarcam armadas e estão armadas a bordo durante o voo. Tem? Sim. Existem pessoas que despacham os seus armamentos e vão no porão. Na cabine com o comandante não vai nenhuma arma. Mas antigamente ia? Isso, antigamente ia. O cara tinha que entregar a arma para o comandante ou a polícia, né? Acho que você entregava na Polícia Federal, aí a Polícia Federal entregava aquilo para o comandante e o comandante depois devolvia, né? Eu nunca passei por isso, porque na minha época já não era assim. Exato. É estritamente proibido eu receber um armamento na cabine de comando. Você pode matar o copiloto, né? Exato. Ou o copiloto matar o comandante e fazer uma merda, Sim. né? E então existe, né, ou tá no porão, num cofre, ou tá com o próprio passageiro. E esses passageiros que embarcam armados é por prerrogativa de cargo. Então eles têm que ter a prerrogativa de um cargo e Tem que ser um policial, por exemplo. Policial, se eu não me engano, eu acho que alguns políticos também podem, juízes, promotores. Só que assim, essas pessoas precisam estar tem que ter uma justificativa do tipo assim, ó, eu estou em uma missão oficial.
Tá. Eu sou um policial, tô carregando o meu armamento e no momento que eu sair desse avião eu já tô na minha missão. Tá. Não é assim, eu tô indo para uma cidade, depois 4 dias depois eu vou não sei aonde fazer uma missão. Não, nesse caso ele vai despachar a arma dele, entendeu? Lembrando que tudo isso que eu tô te falando pode ser um pouco diferente. Essas regras mudam bastante, mas é mais ou menos assim. Porque você pode ter um cara lá que tá pirado da cabeça, né, bicho? O cara tá armado ali dentro numa missão, tá com esse compromisso todo, mas ele pode tá com uma... Porque acontece... Sim, só que, por exemplo, uma arma de fogo, uma arma curta, né? Uma pistola, um revólver, ela é incapaz de furar, por exemplo, a porta da cabine de comando. Ela... É blindada, né, hoje em dia, né? Isso. Depois do 11 de setembro blindou tudo, né? Exato. Cara, Magnum 44, calibre 12, vai segurar. Eu já vi vídeo, inclusive, no YouTube do pessoal testando isso aí. E eu duvido que alguém vai chegar com um AR-15 no avião, né? Porque é difícil esconder uma arma desse tamanho. Então, o risco que ele oferece maior, na verdade, é as pessoas que estão a bordo. Ao avião em si, eu acho que ele oferece relativamente pouco risco. Inclusive porque aquela cena de filme que o cara dá um tiro, erra uma pessoa e acerta a fuselagem, faz um furinho de 9 milímetros e o avião despressuriza, o nego sai sendo sugado e Mayday, 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 e isso não acontece. É um furinho de 9 milímetros na fuselagem de um avião comercial, não acontece nada. Vai ficar um barulho, vai fazer... Ficar vazando ar e dane-se, não acontece nada. Eu achei que realmente despressurizaram. O avião tem na cauda, né, geralmente, um mecanismo chamado outflow valve, né, a válvula de escape de ar, vamos dizer assim. Ela modula, né, aberta e fechada, conforme a necessidade da pressurização para aquela fase do voo. E ela geralmente é um troço grande, assim, tipo, sei lá, 2 folhas A4, eu imagino. Eu sempre vejo ela tá no alto, né? Eu tô no chão, eu olho para cima e vejo ela grandão. Eu não vou saber te falar exatamente quantos palmos ela tem. É um troço grande. É muito maior do que 9 milímetros. E ela já fica aberta o voo inteiro. Não que ela fique inteira aberta, né? Ela fica assim, parcialmente aberta, fazendo com que o ar seja colocado para dentro e para fora do avião o tempo inteiro. Para renovar o ar. Um furico de 9 milímetros, na hora que isso acontecer, o avião automaticamente ele fecha essa outflow valve sozinho, mais 1 grau, problema resolvido. Então eu diria assim, você pode dar 10 tiros na fuselagem do avião, que pressurização não tem problema nenhum. Agora, se o cara conseguir acertar um tiro no motor, no lugar perfeito, enfim, não é tão aterrorizante como parece. O risco maior mesmo é para as pessoas. Entendi. Existe a preocupação, cara, de você tá com um copiloto ali que tá com uma mal intenção? Existe essa preocupação de você tá com o cara do seu lado ali e você fala, puta, merda, Porque pode acontecer, né, meu? Do cara tem alguma coisa dentro da cabine que poderia ser usado como uma arma para tipo, machucar um ou outro? Tem. E assim, se um piloto, né, na minha visão, se um dos pilotos quiser, por exemplo, usar o próprio avião como uma arma, né, para derrubá-lo, se ele for um suicida, né, vamos supor, só quero derrubar o avião e matar todo mundo. É muito fácil fazer isso. É muito difícil de você conseguir evitar se alguém tiver essa ideia. Agora, já aconteceu, inclusive, né, numa empresa alemã, se eu não me engano, subsidiária da Lufthansa, chamada Germanwings, que um dos aviadores, eu não lembro agora se era o comandante ou o copiloto, saiu da cabine para ir no banheiro, e nesse momento o outro que ficou lá trancou a porta da cabine por dentro. Grandíssimo filho da puta. E jogou o avião no chão lá numa montanha. Deve da montanha lá, na Alemanha eu lembro disso aí. Nessa época, inclusive, aconteceu uma coisa engraçada, quer dizer, sei lá, curiosa. Criou-se a seguinte regra: agora não pode mais ficar um piloto sozinho na cabine. Tem sempre que ter no mínimo 2 pessoas. Então, assim, você quer ir no banheiro, você chama um comissário, uma comissária, eles vêm na cabine e ficam fazendo companhia para você enquanto o outro vai no banheiro. E aí, na época, eu era copiloto e aconteceu uma coisa engraçada. E eu antevi que isso ia acontecer. A gente brincava sobre isso e de fato aconteceu. Eu estava lá, o controle de tráfego aéreo chamou e falou assim: voe na proa tal. Então eu tinha que ir lá no FMC, inserir uma posição lá e mexer um negocinho aqui em cima do MCP. A hora que eu fui assim, não põe a mão aí, não mexe em nada. Daí, e aí eu, sério? Você tá brincando comigo? Não mexe em nada. Aí eu fui lá, terminei de mexer, a gente voou. Eu falei, não, porque né, não é para você... Espera o comandante voltar aí para você mexer naquelas coisas. Eu falei, você vê, o cara tá aqui, ele nem sabe exatamente o que ele está fazendo, só criou-se uma regra que não defende de nada, que não protege nada, e a gente passava por situações inusitadas dessa aí, meio que de graça, né? Cala a boca, você não está escutando o que o controle está mandando aqui, né? Não, e mesmo assim, cara, assim, eu sou um piloto, né? Eu estou aqui para pilotar o avião.
Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não sei o que as pessoas... Né, não sei se eu consigo dizer o que todo mundo está pensando. Mas durante aquele processo, né, de reunir a tripulação, fazer um briefing, ir pro avião, a gente para, a gente conversa, né? Olha pro amigo, vê como é que tá o uniforme. Né? Você está sempre avaliando as pessoas. E criando uma imagem, né? Ah, isso aqui, sei lá, isso aqui deve ser um filhinho de papai, né? Ou esse aqui, puta, coitado, talvez seja com problema familiar, tô me sentindo meio cabisbaixo. E aí vai de você ser humano e, né, trazer a equipe ali pro seu lado. Lembrando que depois de 15 anos na mesma companhia, você acaba conhecendo praticamente todo mundo e mesmo que você não conheça todo mundo, mas todo mundo se conhece, entendeu? Tipo, um dos comissários conhece 3, o outro conhece 2, o outro conhece 1, no final todo mundo se conhece. Como é que é essa escala, bicho? Com quem que você vai voar? Quem que faz essa escala? Lauro, hoje você vai voar com o Joaquim, amanhã, chega amanhã você tá voando com o Marcos e etc e tal. Como que é essa escala de... É um setor da empresa chamado escala de voo. A tarefa deles é exatamente isso, montar as escalas. E ele monta a escala também otimizando o uso dos aviões, né? Por exemplo, vai ter uma conexão em Brasília. Brasília é um hub. Então, tem um avião que está vindo de Recife, tem um que está vindo de Guarulhos, o outro de Cuiabá e vai chegar em Brasília mais ou menos no mesmo horário. E 1h30 depois sai um voo de Brasília para Orlando. Então, essa galera, na verdade, está indo para Orlando. Tá tudo... Então, a escala também funciona para isso, entendeu? Para fazer com que a malha aérea seja otimizada para o uso dos aviões. É um trampo, hein, cara? Boa. É um trampo. Porque nesses casos acontece assim... Quanto tempo de descanso tem um comandante, por exemplo? Porque o cara voa de segunda a sexta, de segunda a segunda? Não. Ou tem folga? Essa é uma outra coisa também que já mudou várias vezes. E agora nós temos lá um sistema de gerenciamento do risco da fadiga humana, onde o tempo que você pode trabalhar, o limite de jornada de trabalho e o descanso são influenciados pelos horários que você se apresentou. Se você está aclimatado no fuso horário X, Y, Z. Se você voou uma madrugada ou 2 nos dias anteriores. Então, a regra era mais simples antigamente. Agora ela é mais complexa, mas eu acho que ela ficou melhor. Ela gerencia melhor essa questão da fadiga. Mas eu vou falar assim de uma forma... vou falar de uma forma geral. Você pode voar 6 dias e depois que você voar 6 dias você precisa ter uma folga. Essa folga só começa, se eu não me engano, depois de 12 horas de descanso. Então é como se dissesse assim, depois de 6 dias tem que ter no mínimo 36 horas, né? 12 para você descansar e 24 para você folgar. E nesses 6 dias que você está trabalhando, mais ou menos, o mínimo é 12 horas entre você desligar o motor do avião, passar meia hora, que seria o desembarque, vamos dizer assim, e começar a correr essas 12 horas, e ela termina meia hora antes de você acionar o motor de novo. Só que como a gente conversou, muitas vezes você sai do hotel 1h30, 2 antes. E essa regulamentação ela termina com apenas meia hora antes ou depois. Entendeu? Então, às vezes você não passa 12 horas no hotel. Você voa um montão num dia e chega a ficar, por exemplo, 11 horas no hotel e 11 horas depois você está lá. Então, se você chegou 3 horas da tarde, às vezes 2 horas da manhã você está trabalhando de novo. Caramba, cara. E aí você entra lá no avião, entrou, as comissárias checaram a porra toda, viram tudo que tinha que ver, tá tudo ok. Aí sempre entra um cara de colete colorido e ele é o último, todo mundo já deu embarque, eu já percebi, sempre entra um cara de colete, entra lá na cabine, entrega um papel pro comandante e sai. Quem que é esse cara, bicho? Legal, uma boa observação. Cada companhia aérea chama esse cara de um jeito um pouquinho diferente. A gente costumava chamar assim de despachante, né? A palavra genérica, chegou o despachante. Mas, né, por exemplo, em uma das companhias aéreas brasileiras a gente chama de Orange Cap, o boné laranja. Esse cara aí, ele chega lá e ele apresenta para os pilotos ali na cabine e, claro, com uma ênfase maior para o comandante, porque é ele quem vai assinar essa documentação, que tipo de cargas nós estamos transportando que possam ser cargas perigosas, artigos perigosos, e
quantos passageiros nós temos a bordo e sim em relação à ficha de peso e balanceamento que eu já tenho, se houve alguma mudança. Então, por exemplo, assim, ó, nós tínhamos 186 passageiros, agora nós estamos com 180, então saíram 6. Isso representa um peso a menos de X. Mas também embarcou 2 caixas de gelo seco para transporte de substâncias infectocontagiosas para um laboratório tal. E esse gelo seco está no porão dianteiro, essas substâncias estão no porão traseiro, os riscos que eles trazem são XYZ, você dá a sua concordância. Né? Depois que ele sai, geralmente aí o chefe de cabine, o comissário, o chefe de cabine, né? O líder dos comissários, ele chega e fala, comandante, está aqui, ó, tem 180 e tantos a bordo, você compara aquilo que o cara te falou. Porque ela já contou lá fisicamente também. Ah, bateu, legal, tá certo. Opa, tá sobrando um, tá faltando um, né? Você verifica isso e ela pergunta, posso fechar a porta? E aí você pode fechar a porta. Então nessa hora o voo vai começar ali, vamos dizer assim, né? Ele vai fechar. E o cara atrasado lá no check-in, desesperado, e a mulher falando, o comandante já fechou a porta. Isso, exato. Esse é um outro problema também que a gente tem bastante. Esperar a conexão? Isso. Não só esperar a conexão, como, tem uns caras que eu não sei o que eles fazem, eu não sei como que acontece isso, mas é assim, o cara chega, despacha a bagagem e some. Ele vem, faz o check-in, despacha uma mala dele, uma da mulher dele e some. Puta que Quando chega na hora do voo, ele não se apresentou, só que as malas dele estão no porão. E por conta do histórico da aviação, exatamente, essas malas podem conter coisas perigosas, né? Pode ter sido um explosivo, pode ter alguma merda ali que o cara embarcou e não tá no avião, lógico. Isso. Né? A mala não pode voar sem o seu dono, então você vai lá e tem que caçar essa mala. Só que tem 200 malas no porão, pronto, atrasou o voo. Pariu. E aí chegam os dois, que estavam no Fridays. Depois que a mala já saiu do avião até. Tomando uma asinha, comendo um hambúrguer. Ah, desculpa, eu me perdi no horário. Puta, e aí, volta a mala do cara e embarca? Depende. Cada dia é de um jeito. O que é o comandante? Ele tem poder de polícia dentro do avião, né? Não tem? Eu não sei se... E a comissária também, chefe, não tem uma parada assim que se tiver um cara lá que tá tumultuando o voo de alguma forma ou comprometendo até a segurança de voo, vocês têm autonomia de pelo rádio chamar a polícia entra, isso, você pousa o avião, a polícia entra e leva o cara, né? Isso aí. Não tem o cara fala, foi a comissária que me provocou, não tem essa. É tchau, né? De acordo com a lei, o comandante ele tem a responsabilidade, né, de zelar por tudo e todos a bordo, inclusive em questões disciplinares, né? Então ele deve estar atento ao bom andamento, né, das coisas, tanto em questões técnicas, como se o avião está apto ao voo, como se a tripulação está apta ao voo, se o passageiro está apto ao voo, se a meteorologia permite o voo. Então, se acontecer isso que você falou, por exemplo, né, uma pessoa ficar maluca lá e começar a bater em todo mundo, ele participa dessa decisão, por exemplo, de se você vai fazer uma contenção forçada dessa pessoa. Os comissários têm um treinamento para ir lá e conter essa pessoa. Usa tipo aquelas fita Hellerman lá e amarra o cara põe as mãos para trás, põe ele no assento e passa o cinto. Então ele está com as mãos para trás, não consegue mais fazer nada com as mãos e passa o cinto de segurança. Então ele não levanta e não põe a mão mais em ninguém. Não enche mais o saco de ninguém. Aí tem um formulário lá que o comissário tem que ler. Olha, o senhor está agindo assim, conformidade, nós seremos obrigados a fazer isso. Blá, blá, blá. E aí você tem que encontrar um aeroporto mais próximo e pousar ou não vai para o destino? Depende, né? Por exemplo, eu tô fazendo um voo para um lugar onde tem, sei lá, muita gente em conexão, né? Não é o destino final. E tem muita gente em conexão. E, por exemplo, o lugar para onde eu estou indo, o tempo tá bom, mas o lugar onde eu estou sobrevoando agora, o tempo tá horrível. Nesse caso, poderia ser que eu tomasse a decisão de continuar... mas é uma decisão do comandante. Sempre. Sempre. Não, nós vamos seguir o voo, deixa esse filho da puta amarrado lá. E isso serve, inclusive, também para controle de tráfego aéreo e qualquer outro assunto. Se o controlador... Né, porque tem gente que confunde, né, o controlador de tráfego aéreo. Ele é um órgão, né, que ele presta um serviço de informação de voo, sequenciamento de tráfego, separação de tráfegos, mas ele não manda naquele avião.
Ele fala assim, ó, por exemplo, tô lá voando, às vezes acontece isso, cara, eu tô lá voando e surge uma nuvem muito pesada, eu não quero passar por ela. Aí eu falo assim, olha, eu preciso pegar uma proa direita aqui, 30 graus, e voar por 40 milhas e depois eu volto para a rota. Aí se ele falar assim, por exemplo, negativo, ou então aguarde, eu falo assim, então eu estou informando que eu estou indo para lá. Eu vou lá e vou, aquilo ali acabou. O controlador de tráfego não pilota o avião, quem pilota é o comandante, né, em última instância. Mas você não poderia entrar numa rota contrária de outra aeronave nesse caso? Isso poderia acontecer, e aí é que entra o trabalho dele. Eu fiz isso por imperiosa necessidade, ele agora acha o outro cara e negocia com ele, ó, o cara que fez um desvio, agora você precisa fazer um desvio. Eu já vi também. muito isso acontecer. Eu tinha um radinho que eu ficava escutando, monitorando o tráfego aéreo. Ainda é VHS? A transmissão? Ainda é? É VHF. É, VHF. E aí, eu tinha um radinho VHF e tal que eu ficava escutando. Quando eu era PP ainda, tal, era moleque, eu ficava escutando. E eu via treta de comandante com comandante, cara. De avião com avião. Porque às vezes o cara falava assim, o controle mandava o cara subir 1.000 pés e o cara falava, não vou subir. Mas, porra, tá vindo um cara mais rápido que você atrás, pô. Sobe 2.000 pro cara passar. E às vezes o cara batia o pé que não queria, né, meu? Isso não gera nenhum tipo de penalidade? Pode gerar. Hoje em dia, na aviação comercial, pelo menos na minha experiência, é raríssimo eu ouvir algum tipo de discussão desse tipo. O que acontece, às vezes, é uma negociação, né? Vou dar um exemplo, né? O Airbus, ele é um avião que ele é muito bom, uma vez que ele está nivelado, fazendo o voo lá em cima. Mas ele sobe meio devagar. A performance de subida dele deixa um pouco a desejar em relação ao Boeing 737, por exemplo. Então, acontece às vezes, né? Você está saindo lá com o 737 e na frente decolou um Airbus. Esse Airbus e esse 737 estão indo para o mesmo destino. Ambos decolaram de Salvador com destino a São Paulo e o Airbus saiu na frente. Quando isso acontece, você já sai pensando assim... Vou ter que passar esse cara. Isso. Só que acontece... A velocidade de ambos é a mesma, mas a capacidade de subir não é. Então, muitas vezes o que acontece é o controlador de tráfego fala assim, ó, se você quiser continuar a sua subida, você vai ter que ser vetorado. Você sai para um lado, você abre para um lado onde você não tem o risco de acertar ele, sobe, passa acima dele, e aí uma vez que você já está em altitudes diferentes, aí vocês podem voar na mesma rota que não dá nada, entendeu? Então a gente negocia esse tipo de coisa. E esse é o tipo de coisa que eu não vou contrariar um controlador de tráfego aéreo. Ó, eu quero subir, eu vou subir agora, tal, é muitíssimo difícil Porque acontecer. as rotas de avião, vou deixar claro para quem está nos ouvindo, a rota de avião ela é igual uma rodovia, né, cara? Tem carro vindo e tem carro indo, né? Então, aliás, avião, né? Avião que está indo e avião que está vindo. Às vezes, o que difere uma distância de outro, às vezes, é altitude de 1.000 pés, né? Isso. O que dá 300 metros, às vezes. Então, o cara passa 300 metros de você a quase 1.000 km por hora num sentido contrário, né? Isso. O que às vezes dá quase 2.000, né? Porque um está indo, outro voltando, a velocidade relativa... E esse arrasto de 300 metros não influencia no voo do outro? Existem algumas situações onde você tem uma meteorologia muito específica que podem fazer com que a esteira de turbulência da outra aeronave afete na sua. Também não vou saber te dar uma aula sobre isso agora, mas mais ou menos assim. Tem um avião voando na sua frente, mais alto do que você um pouco, mas não muito, e você, como eu acabei de falar, está atrás, um pouco mais baixo. Dependendo do jeito que tiver o vento, dependendo do jeito que tiver a temperatura, dependendo da característica aerodinâmica daquele avião e do seu, a esteira de turbulência daquele avião, quer dizer, a perturbação que a asa daquele avião causa na atmosfera ali onde ele está passando, ela cria um turbilhão. Isso seria aquele risquinho branco que a gente vê no céu? Não. Aquele risquinho branco que a gente vê no céu é uma... Não é vórtice que chama aquilo? Então, aquele risquinho branco ali, geralmente é uma esteira de condensação. É um rastro de condensação. Aquilo ali acontece... É o motor. É no motor, não é na asa. Isso. Mas assim, por exemplo, o A380 é um avião extremamente pesado que tem uma assinatura, vamos dizer assim, de aerodinâmica turbulenta. Tem um outro avião que não é tão grande, é o 757. Ele provoca muita turbulência. E todo mundo sabe, se tiver um 757 na sua frente, vai ter turbulência. Então, assim,
Quando eles não estão na mesma altitude, você precisa ter uma condição atmosférica X para que isso venha parar em você. Uma distância também adequada para isso. Isso está falando daquele risquinho ali. Aquilo ali é mais ou menos assim. Ó. O motor ele pega ar, mistura com combustível e queima. Toda reação química ela gera um subproduto. Né? Sei lá, ácido com uma base vai gerar sal mais água. Quando você pega lá o querosene e queima ele com oxigênio, ele libera, sei lá, dióxido de carbono e possivelmente vapor de água também. Só que lá em cima tá 60 graus negativos. E esses vapores muitas vezes sublimam. Ele sai no estado gasoso e vai para o estado sólido quase que instantaneamente. Ele vira uma nuvenzinha, vamos dizer assim. Então aquilo que a gente está enxergando é isso. É o gás do escapamento que saiu quente e úmido. E congelou por causa da temperatura externa. Isso, exato. E normalmente isso tá com o tempo bom, né? A gente vê, né? Isso é muito louco, cara, porque a gente tá dentro do avião e a gente escuta o comandante falando assim: estamos voando a 35 mil pés. Não, falando assim não. Ele engole o microfone. Estamos voando a 35 mil pés. Por que o áudio sai tão ruim, né? Primeira coisa. Mas segundo, que o cara fala assim: estamos voando a 35 mil pés, a temperatura externa é de 50 graus negativo. Por que quanto mais a gente sobe, mais gelado tá, mais o ar rarefeito é? Como funciona essa parada? Como que você sabe a temperatura? Marca lá no avião? Marca. A via de regra, né, a temperatura ela diminui com a altitude, né? Quanto mais alto você fica, mais frio. E a densidade do ar diminui. A pressão atmosférica é cada vez menor. Isso é fácil de você perceber numa piscina. Se você mergulhar numa piscina, quanto mais fundo você for, mais você começa a sentir pressão no ouvido. Então pensa no fundo da piscina como sendo o nível do mar e a linha da água como sendo o topo da atmosfera terrestre. Quanto maior a coluna d'água ou a coluna de ar, ou seja, quanto mais ar ou quanto mais água tem acima de você, mais desse fluido está fazendo pressão em você. Então você sobe, essa pressão fica cada vez menor. E a temperatura também. Agora, a razão exata por que a temperatura baixa, eu imagino assim, o sol bate na Terra, esquenta a Terra, mas ele esquenta menos o ar, por exemplo. Que tem uma relação, inclusive, né? A cada 1.000 pés, 2 graus, não é isso? 2 graus, é isso aí. A cada 1.000 pés que você sobe, ou seja, 300 metros, isso aí. 2 graus menos. E isso vai meio que numa constante até uma certa altitude, que eu não lembro qual é também, sei lá, 15 mil pés, 10 mil pés. Então, se você subisse 15 mil pés, você está lá, o nível do mar está 30 graus no Rio de Janeiro. Se subiu 15 mil pés, baixar 30 graus, você ia estar uns 5 graus positivos. Deve ser mais ou menos isso, até uns 15 mil mais ou menos. Isso varia, né? Tem dia que vai ser muito mais, tem dia que vai ser muito menos. Tanto que a gente mede, uma das coisas que a gente usa bastante no computador do avião, é o desvio ISA. Né? É o quanto a temperatura atmosférica desvia da atmosfera padrão. Essa que você falou aí é a atmosfera padrão. Mas hoje nós estamos ISA mais 9. Então nós estamos 9 graus mais quentes do que a atmosfera padrão, por exemplo. Né? Entendi. E aí isso é considerado nos cálculos de performance. Né? Entendi. E, cara, com toda a tecnologia que a gente tem no avião, por que a porra do microfone do comandante não sai com o som direito, cara? Cara, o dia que alguém responder com isso aí... tanta tecnologia que está aplicada ali, cara. Tô curiosíssimo também. Né? Eu também quero saber a resposta. Alô? Não, e é legal que o comandante o cara... Você fala com os pilotos? Tem cara que não fala, né? Tem cara que passa o voo inteiro e não fala nada. Às vezes eu esqueço. Às vezes tá de saco cheio, né? Às vezes eu esqueço. Fala mais perto aqui do microfone. Às vezes eu esqueço, que é poucas vezes. Mas o que acontece bastante é por causa do horário eu não falar. A gente decola 4 horas da manhã de Petrolina e pousa às 6 horas da manhã, sei lá onde. Eu acho sacanagem eu ficar lá falando. Tem 3, 4 pessoas que vão gostar de ter ouvido e 180 que vão ficar bravas, né? Então, nesse caso, eu não falo. Agora, uma coisa que acontece muito é eu vou lá fazer o speech. Batata, você pegou o PTT, começou a fazer o speech, toca um toque de comissário na cabine, você tá lá fazendo plim, você já para já, porque você sabe que Lauro, não tá saindo nada aqui atrás. Tá um chiado do caramba, ninguém tá ouvindo porra nenhuma. Troca esse microfone aí. E assim, cara,
Eu consigo falar com o meu colega, eu consigo falar com a torre de controle, eu consigo falar com os outros aviões, eu consigo falar com a companhia aérea no telefone via satélite e eu consigo pilotar um avião. E não consegue falar com o passageiro. Usar um microfone não é tão complexo assim. E mesmo assim ele dá esse problema, né? Então, eu imagino, o avião tem uma quantidade de cabeamento gigantesco. Uhum. E esse cabeamento, inclusive, ele tem que ser levado em consideração isolamento de campo magnético para o cabeamento de um sistema não interferir no funcionamento do outro e tudo mais. Eu acho que nessa parte do Passenger Address, que é esse sistema aí de fazer o speech, eu acho que eles devem economizar para o fio ficar mais leve, mais barato. E aí o avião é grandão, decola e pousa toda hora, vai dando uns mau contatos. Acho que alguma coisa nessa linha. Será, cara? E outra coisa também interessante. Geralmente o comissário, ele faz os speeches dele lá. E sai bom. E sai bom, exato. É. E ele tá 3 metros de distância de mim. Eu não sei, cara. Eu não sei. Quem souber aí me ensina isso, Caraca, porque eu não sei, É cara. muito louco isso. É, bicho. é. Falando nisso, né? Você falou dos cabos isolados e tal. Celular, brother, é de fato um fator que pode interferir na aviação? Porra nenhuma, né? Cara, eu deveria falar que sim, né? Eu deveria falar que sim, mas na minha experiência não influencia em nada, cara. Assim, nada que seja muito relevante. O que acontece é o seguinte. No passado, nós éramos muito dependentes de ondas eletromagnéticas para navegação e magnetismo. Então, a bússola, por exemplo, e alguns instrumentos que hoje são vistos como rudimentares, mas na época foram grandes novidades, como, por exemplo, o ADF. Que era rádio, né? Sinal de rádio, né? Isso, você tinha uma rádio AM, né, frequência tipo, você poderia sintonizar, você poderia inclusive usar para navegar um avião, por exemplo, 620 kHz lá, uma rádio famosa aqui de São Paulo, e você inclusive você conseguia ouvir a música tocar, você ter a certeza de que você tá, por isso que os caras falam assim, ó, ZYD 600 MHz. Aquilo ali era obrigado, eles transmitirem um determinado número de vezes por hora. Por causa da aviação? Por causa da aviação. Tá brincando, eu não sabia disso. Então, eu nunca entendi bem por que o cara falava a porra isso da aí, né? onda na rádio, era por causa do avião, velho. Você pode sintonizar só o sinal, você pode sintonizar o áudio. Então você põe no áudio e você ouve isso aí. Então, usava-se muito isso e também a bússola. Eu não sei como é que é hoje, que eu nunca mais testei, cara. Mas se você pegasse uma câmera digital daquelas, né, Cybershot, ligasse ela e colocasse ela do lado da bússola, a bússola ficava maluca, na hora. Por causa da bateria, provavelmente. Não sei exatamente. O magnético da bateria. Perdeu a bússola na hora. E esses ADFs, eu não sei como é que ele se comportaria em relação a um celular, mas, por exemplo, uma tempestade, uma nuvem carregada do lado com descargas elétricas afetava seriamente esse equipamento. Só que hoje a gente navega por GPS inercial. Esses dois sistemas, a menos que eu esteja enganado, redondamente enganado, são imunes ou virtualmente imunes a esse tipo de interferência. Tanto é que a gente voa com um iPad de cada lado, né? Eu tenho um iPad aqui do meu lado esquerdo, o colega tem um iPad ali do lado direito. Esse iPad tem um chip da Claro em um iPad e um chip da Vivo no outro. E esses chips ficam caçando rede o tempo inteiro, durante o voo inteiro. Quando a gente pousa, ele acessa a rede, baixa a navegação, baixa a documentação do voo, baixa a meteorologia. É que lá em cima o sinal do celular não pega, né? Isso, exato. Mas o chip está lá tentando achar esse sinal. Então, se isso derrubasse o avião, não estaria ali. Concorda comigo? Sim. Também concordo. E assim, existem colegas que até usam o celular às vezes durante o voo, cara. Não é para usar, tá errado, né? Eu não uso, mas tem colegas que pegam o celular ali, às vezes pega o Wi-Fi do avião e consegue até usar o WhatsApp. Pode crer. Qual é o momento em que o piloto, o comandante e o copiloto... Desculpa te interromper, só porque eu lembrei recentemente com a implantação do 5G, houve alguns lugares em que essa rede 5G interferiu com navegação aérea. Teve? Isso está sendo estudado, resolvido. Tudo que gera dúvida, os caras desligam essa porra, já era, né? Qual é o momento do voo que é extremamente importante que os dois estejam
focados no painel do avião ali, né? Na decolagem e no pouso. Isso. Durante o voo vocês dão uma relaxada, Sim. né? A decolagem e o pouso, inclusive, existe um conceito de stereo cockpit, né? Cockpit estéreo. Até 10 mil pés, mais ou menos. Entendeu? Da altitude do campo até 10 mil pés na subida e depois de 10 mil pés até o pouso, cockpit estéreo. Teoricamente, você só conversa sobre aquilo que for estritamente necessário para o voo. Tá. Entendeu? Se, sei lá, 8 mil pés, você não vai chegar e falar assim, você viu, Flamengo ganhou, perdeu, esse assunto não E deve ser. o voo tá sendo gravado o tempo todo, né? O tempo todo. 100% do voo, né? Sim. Cara, aquela luzinha, tô tirando todas as dúvidas, tá? Aquela luzinha verde e vermelha que tem nas pontas de asa. O que é aquilo? Aquilo ali é luz de navegação. A aeronave que está à direita, vamos supor que duas aeronaves vão convergir, né? Elas estão voando numa rota convergente, uma pela direita e a outra pela esquerda. A aeronave que está à direita tem o direito de passagem, a preferência é dela. É uma convenção, isso é uma lei de trânsito, vamos dizer assim. Essa aeronave, então, que está à direita tem o direito de passagem, quando ela olhar para a aeronave da esquerda, ela vai enxergar o quê? A ponta da asa direita. Que é a luz vermelha. Verde. Verde. Porque ela tem o direito de passagem. Tá o direito de passagem. Ele olha para a asa esquerda e enxerga uma luz verde, posso passar. Tá. O cara que está à esquerda e olha para a direita, vê a asa esquerda com uma luz vermelha e fala, o direito é dele. Tá. Chama luz de navegação. Isso te ajuda, no momento em que você não estiver enxergando o avião bem, por exemplo, à noite, a você conseguir deduzir se esse avião está indo ou vindo, por exemplo. Tá. Se você olhar para um avião, você vê a luz verde de um lado, a vermelha do outro, ele está vindo, se você vê o contrário, ele está indo, né? Vamos dizer assim. Tá, entendi. Na prática, a gente... Cara... Não usa, né, cara? Não usa porque o controlador de voo normalmente vai avisar, né? Que tem convergência. Outra coisa, banco vertical na decolagem e no pouso. A teoria por trás disso é você garantir um espaço para a circulação das pessoas em caso de uma evacuação. Se você deita o teu banco e o da frente está contigo aqui encostado aqui, se alguém tentar passar, ou mesmo essa pessoa tentar levantar para sair para uma saída de emergência ou para ir para o corredor achar uma saída de emergência, esse caminho dele vai ficar prejudicado. É até engraçado isso, porque assim, os assentos reclinam tudo aquilo, né? Ele reclina 3,1 graus. Não, e às vezes está num cabelinho, assim, né? Às vezes você apertou o botão ali, às vezes até o banco está com algum defeitinho que ele não volta tudo, né? Aí você dá uma apertadinha ali, mas ele fica um pouquinho inclinado e vem a aeromoça já vai... Sim. Na vertical, assim, ó, você não entendeu, não sabe falar português, caralho. Mas, porra, já apertei a porra do botão aqui, caralho, não vai o banco. Né? A teoria por trás disso é justamente evacuação. essa. Isso. Porque durante a decolagem, durante o pouso, pode acontecer um acidente e você ter que evacuar o avião. E isso vai ser mais difícil se cada assento estiver numa determinada posição. Não sei se você já reparou, nas saídas de emergência, né, em cima da asa, o assento da frente da saída não reclina. Sim. Tipo, a janela está na fileira 18, por exemplo, o 17 não reclina nesse caso. O 18 reclina. Porque ele reclinar, ele até aumenta o espaço para a galera sair naquela parte. A menos que, por exemplo, no avião que eu vou, tem duas janelas, uma atrás da outra. Então ele também não vai reclinar porque atrás dele tem mais uma. Mas o outro até ganha aquele espaço ali, porque como não reclina esse aqui, fica com um assento mais confortável. Pode crer. Que tiver atrás. Pode crer. Airbus ou Boeing, velho? Cara, pra mim, Boeing, né? Mas assim, vamos ser franco aqui também. É assim, ó. O Airbus, pelo que eu percebi, né, eu já voei de carona algumas vezes na cabine, já conversei com vários aviadores. Em situações normais, ele é muito mais ergonômico, muito mais fácil e com muito menos carga de trabalho. E como em 99,99999% das vezes não acontece nada de errado em nenhum voo, então em 99,999% das vezes você vai acabar tendo uma vida mais fácil, mais confortável na cabine do Airbus. Ele é mais moderno, mais automatizado, ele faz uma série de coisas que o concorrente não faz. Que é o fly-by-wire, né? Uma das coisas é essa aí. É joystick, né? Isso. Mas você se vê pilotando uma porra daquela num joystick, cara? Não é meio esquisito, cara? Eu não sei se porque eu já fui piloto e aí eu gostava tanto do... Pra você ter uma ideia, eu não gostava nem dos aviões que usavam alavanca. Eu gostava do manche mesmo, sabe? Dava uma sensação melhor de voo,
Dá uma sensação de que o comando tá mais preciso do que... Então, vamos dizer da seguinte maneira, o freio ABS não é o teu pé mais. Né? Ele interpreta eletronicamente aquela frenagem, lê uma porrada de sensores e freia melhor que você. Você ia preferir que o 911 biturbo deixasse de ter freio ABS porque tá no meu pé? E por que os caras não implementam uma porra dessa na Boeing, cara? Por Na tradição? verdade, a Boeing implementa uma boa parte dessas coisas nos seus aviões mais modernos. É que o que eu voo, que é o Boeing 737, ele é um projeto super antigo. Ele é muito antigo. Muito né? antigo. Se eu não me engano, começou em 1957 e começou a voar em tipo Mas 61. não dá pra modernizar, porra? Daí ele foi muito modernizado. Só que assim, o 737 ele chegou no limite da modernização dele. Não cabe mais. Ele é tipo um Opala com ar-condicionado dual zone, câmbio Tiptronic, sabe? Com ABS, EBD e tudo mais, só que não dá mais. Não dá mais. Tipo, não tem mais muito para onde ir. Não sei se você já reparou, inclusive, o 737 na versão NG, que é o anterior que nós estamos agora, que é o Max. Você reparou que o motor dele, se você olhar de frente, ele não é um cilindro perfeito? Ele é achatado Ele é embaixo? achatado embaixo. Isso. Por quê? O motor original dele, que era o do 737-100, 737-200, era um motorzinho fininho, comprido. Comprido, que Ele era o jato puro, né? Isso. Ele cabia bem embaixo da asa. O motor novo, né, o motor turbofan High Bypass Ratio, né, de alta razão de bypass, ele sopra muito mais ar frio do que ar quente. Isso diminui o ruído, diminui o consumo de combustível, torna o motor mais confiável. Ele é grande. Ele é não é mais um salame, ele é uma mortadela. Ele é gordão e curtinho. Não cabe embaixo da asa. Então os caras fizeram o motor assim, embaixo ele é quase que reto, ele é assimétrico, vamos dizer o formato dele, para caber embaixo da asa. Então assim... Foram adaptando o negócio. Nós já estamos beirando a gambiarra, vamos dizer assim. E o Max andou dando umas merda, né? O Max deu um problema muito sério no começo e esse problema já foi solucionado. Mas só para voltar, então assim, o 787, por exemplo, puta de um avião moderníssimo, com histórico de segurança até ontem 100%, né? Quando a gente tiver terminar as investigações do Air India, aí a gente vai poder saber como é que está essa situação. Mas ele é ridiculamente moderno. Então você pousa lá, vou pousar numa pista que eu nunca fui na minha vida, Frankfurt. Aí você chega lá para o computador e fala assim, eu quero pousar e quero livrar na terceira saída à esquerda. Você informa isso para o computador. Quando o avião tocar no chão, ele vai frear o necessário para você estar na velocidade de táxi no tempo certinho para você sair na terceira esquerda. Então, se você pousar logo no começo da pista, ele não vai frear nada para você chegar na terceira. Se você pousar na metade da pista, ele vai juntar que nem um cavalo para dar tempo de você livrar na terceira. E ele que freia automático, não usa mais o pedal lá? Você pode usar o pedal, mas você tem um dispositivo lá chamado Auto Brake, né, freio automático, que tem uma dosagem, né? 1, 2, 3 máximo. Não sei como é que é no 787, no 737 é assim. Porque o freio automático, ele é muito mais eficaz do que a sua frenagem manual. É engraçado falar manual porque é com o pé, né? É com o pé. Mas é manual. E o avião para numa distância muito menor se você... Na verdade, cara, se eu falando isso eu vou ser criticado pelos colegas. Pelo manual, a máxima frenagem acontece manualmente. Você enfia o pé até o talo, o anti-skid, que seria o ABS do avião, entra e ele para na menor distância. Mas não é exatamente porque você freia melhor. Porque, na verdade, quem está freando é o avião. Você está dizendo para ele que você precisa frear ao máximo. Mas vamos deixar dessa forma, assim, para leigos e sem muitas polêmicas. A melhor situação é usar o auto-brake. Ele freia de forma balanceada. Não corre o risco de sair, né? De perder o eixo da pista, né? Porque se o cara... No caso de necessidade e o cara juntar no pé, ele pode dar um pouquinho mais de pedal esquerdo do que o direito e o avião perder o eixo, né? Da pista. Pode acontecer. Lembrando que nós temos alguns auxílios, né, do avião para evitar que isso aconteça. O meu conhecimento é lá no aeroboeiro. Mas né? existe a frenagem diferencial, exatamente. Se você frear mais de um lado do que do outro, ele vai, né, guinar para aquele lado que você freou. Mas, em resumo, o freio automático ele é mais eficiente. Ele freia melhor, com mais suavidade, gasta menos pneu, gasta menos reverso. O freio automático é um ótimo recurso.
Mas o que eu estava falando lá era sobre o Airbus e o Boeing. O Airbus ele tem algumas coisas que eu, mesmo não tendo sido piloto de Airbus, baseado no que eu conversei com os colegas, ele tem algumas coisas que eu acho meio... uma seara meio delicada ali para você mexer. Nutella. Dependendo do que você fizer. É o piloto de BMW, não? De moto BMW? É, da GS? É, da GS. Não conheço tanto Os do caras assunto, levam o mas... necessaire pra cabine do Airbus, não? Passa batom. Tem um monte de meme na internet sobre isso aí, né, cara? Assim, o Airbus, dependendo do que você fizer, ele fala não. Entendeu? Se você frear na hora que ele falou que não é para frear, se você fizer a curva na direção de uma montanha que ele não quer, ele tem formas de... Ele interpreta aquilo que você está... aquele input que você está dando, ele interpreta e meio que autoriza ou desautoriza. Uhum. Não sei falar sobre isso em profundidade porque eu não sou piloto de Airbus. Tá. Você acha Mas que... o Boeing, se você apontar ele no chão, ele vai para o chão. Se você frear, ele freia. Se você acelerar e frear ao mesmo tempo, ele acelera e freia ao mesmo tempo. Tá. Se você puxar o freio de mão, você dá um cavalo de pau. Ele é Entendeu? mais permissivo, né? Não é que ele é mais permissivo, ele é submisso. É submisso. O que o piloto Fizer, ele vai fazer. Isso. E- Por exemplo, você está andando num carro que tem aqueles freio de estacionamento que é uma chapeletinha ali, em vez de ser a giromba lá. É. Se você puxar a chapeleta, faz pim, pim, pim e não freia, Não certo? freia, é. Agora vem com um carro lá com a giromba e puxa aquilo ali a 200 cavalo por de hora. pau. A 200 por hora. O 737 é assim. Tá, legal. E o que eu ia te falar, cara, o lance do Cirrus, por exemplo. O Cirrus, que é um avião pequeno, é mono, né? Monomotor. Ele tem todo um sistema de navegação agora, que o cara aperta um botãozinho nele lá e o avião vai pra pista. O piloto morreu. Deu uma merda, ele aperta um botão e ele pousa sozinho, vai pra pista mais próxima, identifica pelo GPS e pousa sozinho e para o avião no meio da pista. Por que falta para essa tecnologia chegar nos aviões de linha aérea? E quando chegar, você acha que vai ser o fim dos pilotos, cara? Essa é uma ótima pergunta. A resposta é, do ponto de vista tecnológico, eu acho que não falta nada. Agora, existem vários outros aspectos que seguram esse progresso. Então, assim, na aviação, a gente tem um dos princípios assim, da segurança tem a ver com robustez. Então, você tem que ter um sistema que, mesmo que ele não seja o melhor, mas ele funciona em qualquer circunstância, vamos dizer assim. Tá. Então, demorou, já existia injeção eletrônica para carro há muito tempo e na aviação ainda voava carburador. Uhum. Injeção eletrônica é melhor? É melhor. Mas sem energia elétrica, por exemplo, a injeção eletrônica não funciona, o carburador funciona. Tá. Então, assim, a gente está sempre buscando a robustez. Aquilo tem que funcionar em qualquer circunstância ou na maior quantidade de circunstâncias possível. Uhum. E tudo que é tecnologia vanguardista tem uma chance de erro maior, né? Tá. Acontecem mais erros. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é, os aviões comerciais, né, grandes, aí, os Boeing, os Airbus, vamos dizer assim, eles são fabricados para voar por 30, 40 anos. E eles custam uma fábula. O preço desses aviões é absurdamente alto. E ninguém está afim de investir R$1 bilhão num avião para usar ele por 40 anos e usar 10 e, vamos trocar porque agora o avião voa sozinho. Né? Vamos trocar agora porque ele tem a tecnologia tal. Então, uma das coisas que me faz acreditar que vai dar tempo de eu encerrar a minha carreira antes de ser substituído por um computador ou antes de que os aviões deixem de ter 2 pilotos e passem a ter um, uma das coisas é justamente isso. Esses aviões são caríssimos e eles têm uma vida útil longa. Tá. E eles provavelmente serão usados até acabar a vida. Pois é, a gente tá voando. Que ano é um Boeing hoje de uma companhia aérea, sei lá, pegar uma United Airlines? Eu já voei em MD-11, eu já voei em 777, já voei em 747, mas nitidamente aviões dos anos 80, cara. É isso mesmo? É isso aí. Tem avião com 1 ano de uso, tem avião com 30. Lembrando que assim, isso não torna o avião menos seguro. Ele é menos confortável, ele tem uns barulhinhos a mais. Eu voei recentemente um Boeing lá que tinha cinzeiro na cabine de comando. Olha aí. E no cinzeiro aquele adesivo de proibido fumar.
Entendeu? O 737, por exemplo, quando ele começou, ainda usava-se a navegação. Esse é um assunto que eu tenho pouquíssimo conhecimento, tá? É baseado nos colegas bem mais antigos com quem eu voei. Ele usava alguns dispositivos de navegação muito mais antigos, como, por exemplo, navegação estelar. Então, alguns 737 tem na parte de cima do cockpit, próximo ao overhead panel, que é aquele painel que fica em cima da sua cabeça cheio de botão, umas janelinhas pequenas assim, que o navegador... Antigamente tinha o engenheiro de voo atrás e o navegador, né? Isso, o cara apontava acho que é um astrolábio, se eu não me engano, tipo uma espécie de uma luneta com um compasso ali. Ursa Maior tá tantos graus para cá e hoje é 23 de outubro, então corrija pro aí, comando, bota 5 graus para a esquerda que Marabá tá mais ali. Tá. Esses alguns aviões, né, que estão em voo tem essa janela, só que tampada. Entendeu? Colocaram uma moldura ali para tampar essa janela, mas ela continua ali. Tá. E esse avião não se torna menos seguro por isso. Só que você olha para ele tem um jeitão mais antigo, mais rústico, mas ainda assim, né, funciona muito bem, é moderno. Então isso aí também acontece bastante. Antigamente os 27, né? O 727 tinha aquele monte de reloginho, tudo analógico no painel. Tinha que chegar 40 minutos antes para dar corda naquela porra toda. Recentemente a minha mãe achou uma foto, quando eu era garoto, a gente foi fazer uma viagem e a gente voou no 747, né, da Varig. E eu nem lembrava disso, mas quando ela me mostrou essa foto eu vi. Era um 747, eu acho que era o 747-200, 300, eu não sei exatamente, mas não era o 400, por exemplo, que já era com aqueles EFIs, né, Glass Cockpit, né, as telas de LCD e tal. Era um monte de reloginho. E como são 4 motores, tinha 4 reloginhos para cada parâmetro. Né? Eu não sei como que funciona o motor daquele avião, mas seria assim, 4 para mostrar a velocidade de rotação do fan, 4 para mostrar a velocidade da seção quente do motor, 4 de temperatura, 4 de consumo, 4. O cara tinha que ser maluco para ficar olhando aquela porra toda lá. Por isso é que tinha o tal do Flight Engineer, né? O engenheiro de voo, que voava junto com os caras e era um grande administrador, um grande operador de sistemas. Antes dele ainda existia, como você falou, o navegador. Então, você voava em 4. Tinha um cara para navegar, tinha um cara para operar sistemas e tinha 2 caras para pilotar o avião. Hoje nós já estamos em 2. Então, você vê o número de tripulantes técnicos ali já foi reduzido pela metade. O próximo passo, na minha opinião, é inevitável. Isso vai acontecer. Mas eu acho que a gente ainda vai ter algumas décadas. Né, cara? Os drones estão aí voando sozinhos. Eu acho que esses drones é tudo experimento já, né? Da aviação. Com certeza. Né? O cara já está fazendo experimento aí de voo não tripulado. E o drone, eu tenho um dronezinho, um DJI lá em casa, que eu programo ele aqui no rádio o que eu quero que ele faça, ele decola sozinho, vai lá, percorre a porra toda e pousa no mesmo lugar que ele saiu. Então, isso já é um experimento, né, que vai ser usado na aviação, certamente. E ao custo de $1.000, $2.000, que não é nada. Né? Uma bala de canhão deve custar muito mais do que isso aí, e os Estados Unidos têm milhões. Então, assim, se um brinquedo de $1.000, $2.000 consegue fazer isso aí, imaginam que uma máquina de 1 milhão, 100 milhões de dólares com essa tecnologia é capaz de fazer. Então eu estou muito convicto de que isso vai acontecer e de que não vai levar 100 anos, 200 anos nem a pau. Eu acho que em algumas décadas a gente vai chegar lá. A tecnologia vem evoluindo muito rápido, né, cara? Embora os meus colegas, tá, como você mesmo falou, na decolagem do pouso a gente trabalha muito, no voo de cruzeiro a gente fica mais tranquilo. E a gente conversa muito sobre muitos assuntos e a gente acaba conversando sobre isso e todo mundo discorda de mim. Tá? Todos os meus colegas praticamente discordam. Não, isso não vai acontecer, isso é um absurdo. Você não entraria num avião sem piloto, você não deixaria sua família entrar num avião sem piloto. Isso é o que eu sempre ouço. Mas eu estou bastante convicto de que esse aí é um caminho sem volta. Você vê os drones militares aí que estão atacando nas guerras aí. O cara tá lá nos Estados Unidos, ele tem piloto, mas tá lá no computadorzinho, numa sala, tá jogando bomba lá na casa do cacete com uma precisão de 100%, né? Não, e aquela coisa, eu te pergunto assim, por exemplo, quantos cavalos tem de potência cada um dos seus carros? Talvez você saiba, talvez não. Quantos cavalos de potência tem cada um dos seus carros na roda e no eixo do motor? Quantos cavalos de potência tem cada um dos seus carros na roda, no eixo do motor, em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta marcha?
Eu duvido que você saiba tudo isso aí. O computador sabe tudo isso vezes 200 mil vezes isso. Ele sabe a temperatura do cilindro 6 em cada uma dessas condições que eu estou falando. Então eu não consigo achar que eu sou mais capaz do que um computador ou de que uma somatória de 8 núcleos de computação. Eu não tenho como ser melhor que Nós isso. vamos ser escravo disso aí. Já tá, né, um pouquinho, né? Nós vamos ser escravo da IA, cara. Não vai ter jeito. Eu acho. O que muita gente confunde também é o seguinte: antes de você ter um avião autônomo ou um avião sem piloto, você vai ter um avião single pilot, né, com apenas um piloto, com um backup, com uma assistência do que seria um copiloto, vamos dizer assim, remoto. Então você tem uma sala que está no fuso horário certo. Tipo assim, você está voando 3 horas da manhã cruzando o Pacífico, do outro lado lá no Atlântico são 3 horas da tarde. Então vai ter uma sala onde está 3 da tarde, não 3 da manhã, e o cara dormiu, comeu, tranquilo, almoçou, tomou cafezinho, está numa sala confortável, com uma equipe de 6, 7, 8, 10 caras, com um monte de computadores, e aí o seu avião deu pane lá no Pacífico, e aqui no Atlântico o cara fala assim, ó, calma, fica tranquilo. Reduz o 2 e vamos alternar Anchorage. Tá, o tempo tá bom lá, fica sossegado. Você tem combustível sobrando para chegar lá. É muito diferente de 3 horas da manhã no Pacífico, faz BUM, explode o motor, 2 caras tomam um susto, arregala o olho desse tamanho. Opa, então vamos lá, calma e elegância, vamos calcular isso, aquilo. Eu acho que esse auxílio externo aí, ele vai... Eu também acho que é uma tendência, né, de mercado. Cara, você tem alguma assim, opinião pessoal sobre esse acidente do Air India aí, que aconteceu recentemente, cara? O avião decolou, do nada pousou. Tem gente falando que decolou sem flap e tal, mas o Boeing não permite muito isso, né? Os aviões modernos, eles têm um negócio, né, um alerta de configuração de decolagem. Quer dizer, permite, mas daria aviso, isso. Né? Por exemplo, agora você me pegou. Eu não sei se o Airbus permite. Por exemplo, você pegar o Airbus mais moderno e você tentar decolar ele sem flap, eu não sei se ele deixa. Eu não sei se você acelerar o motor, se o motor vai. Eu não sei responder essa pergunta. Tá. Mas o Boeing que eu vou, vai. Tá. Só que na hora que você acelerar para decolar e você tiver na configuração errada, ele começa a soar um alarme. Então, e a gente inclusive checa isso no pré-voo. Sabe se os alarmes estão funcionando. Né? Isso, exato. A gente faz muito isso lá, né? Por exemplo, você tem uma luz que indica baixa pressão no sistema hidráulico. Ela está apagada. Mas ela está apagada porque a luz queimou? Ou ela está apagada porque o sistema hidráulico está funcionando? Aí tem um botãozinho que você aperta, ela acende para saber se ela está funcionando. Pronto, não está queimada. Então o sistema está funcionando, é por isso que ela está apagada. Tá. Então a gente faz esse tipo de checagem. Então assim, se você alinhar na cabeceira da pista lá, sem o flap selecionado e da motor... ele vai começar a dizer pé, tipo assim, ó, e acender às vezes take-off config, tá dizendo assim, você está na configuração errada. Você ignorar isso é uma temeridade, assim. E 2 caras, né, cara? 2 caras Isso. ignorando... Isso. O comandante tem esse poder do copiloto falar para ele assim, ô, comandante, o alarme tá apitando aqui, comandante. O comandante fala, cala a boca aí, eu vou decolar assim mesmo. Não. Não, né? Não. Nós somos treinados para... Inclusive... Você gostou da vozinha do Copila? Gostei. Os dois são treinados para assumir o controle caso isso aconteça. Se você fizer a gente chama de call out, né? É um alerta, um aviso, né? Chamar a atenção. Se você fizer esse call out, por exemplo, 2 vezes e não for respondido de forma satisfatória, você vai lá e assume o controle. Então, se o cara, não, eu vou decolar assim mesmo, não é nada isso. Não, se não é nada isso, é o caramba. Você enche o pé no freio, tenta tirar a manete de potência da mão dele, se for o caso, desliga o motor. Pronto, agora você não vai decolar mesmo, seu louco. Então, assim, isso não deve acontecer. Já aconteceu situações parecidas com essa no passado, muitas vezes. Várias delas se tornaram tragédias. Mas isso é de uma época, né, dos anos 70, 80, no máximo aí 90. Depois isso aí, no mundo civilizado, vamos dizer assim, isso acabou. E se não tiver acabado ainda, é um absurdo. Cara, o avião para na cabeceira da pista. Quer ver um exemplo? Desculpa interromper. Aquele avião, se eu não me engano, um avião da Varig, se eu não me engano, decolou de Marabá para Belém. E era um 737-200, se eu não me engano. Ele decolou e pegou a proa errada.
Do Garcês, do Garcês, né? exato. Decolou e pegou a proa errada. Teve um passageiro, que era um passageiro frequente dessa rota, chamou uma comissária e falou assim, eu faço esse voo toda semana. Toda semana o sol está se pondo na asa direita, ou está se pondo na asa esquerda. Hoje ele está se pondo ao contrário. Eu acho que nós estamos indo para o caminho errado. Foi um passageiro, cara, que teve esse insight. Eu já vi essa que se ligou. também, Essa comissária, reza a lenda, que ela foi na cabine, falou isso aí e foi hostilizada pelo aviador. E um monte de gente morreu. Né? Voaram até acabar o combustível, pousaram nas árvores, um monte de gente morreu. Então, assim, a cultura é todo aviso, todo alerta, cara, sexto sentido. Quando eu saí de casa, minha mãe falou que sonhou. Velho, põe na mesa aí, vamos observar o que você está falando, não vamos deixar passar nada. No briefing, por exemplo, eu falo isso. Cara, se você tiver um frio na espinha, um arrepio estranho e achar que, sei lá, meu... Não é para ir. O Zé Pilintra falou pra você que tá estranho. Me avisa, cara. Me fala, eu quero saber. Eu quero saber. Tá. Porque você consegue antecipar alguma coisa, né, cara? E essa antecipação, exatamente o que eu ia te perguntar, na decolagem. Tem um momento da decolagem que você frear, parar a aeronave torna-se impossível, né? Que é a tal da V1. Eu queria que você explicasse isso para a turma aí. E depois também tem a questão do peso do avião, que ele pode decolar com peso X, mas ele não pode pousar com o mesmo peso X. Ele tem que pousar com peso Y, que é menos, né? Sempre. Por isso que tem que fazer o alijamento de combustível em casa e tal. Mas às vezes, aí ó, a segunda pergunta, tá? Primeiro sobre a velocidade de decolagem e que momento que o comandante fala não dá mais para parar, vamos ter que subir, mesmo sem o motor, um dos motores. E, bom, respondi isso. Depois eu faço a segunda pergunta, que é o lance de assim, cara, se decolou, tá pesadão, mas não vai dar tempo de alijar, você vai ter que descer, né? E aí vai descer pesadão. Dá para acontecer? Dá. Né? Isso que eu queria, as duas coisas. Vamos lá. O cálculo que a gente faz antes de um voo, ele abrange tudo que se possa imaginar e um monte de coisa que a gente, né, o passageiro em geral nem imagina. Mas a gente sempre considera o pior cenário. Por isso que o avião é tão seguro, né? A gente sempre considera o pior cenário. Por exemplo, o cara sai da casa dele com o tanque do carro na reserva. Ah, eu vou ali no posto ali e abasteço. Mas e se esse posto estiver fechado? Você tem combustível para chegar no outro? Se no caminho para você chegar no outro um pneu furar, você tem combustível para deixar o carro ligado com o ar-condicionado funcionando enquanto você troca o pneu com a tua mulher lá dentro e depois você chegar nesse outro? Na aviação a gente considera tudo isso, tudo no pior cenário. Então qual que é o pior cenário? Você começa a decolagem e você chega num ponto da pista onde você já usou muita pista, mas ainda não tem velocidade suficiente para decolar e um dos motores para. Você já está rápido demais, num ponto da pista onde já está sobrando pouca pista para você parar, e um dos motores parou. Então agora você vai continuar acelerando mais devagar, com o avião meio torto, vai correr até praticamente o último metro da pista, vai decolar e vai livrar obstáculos. Porque não basta só sair da pista, você tem que sair da pista e livrar o pão de açúcar. Não adianta só sair da pista. Então é por isso que a aviação é tão segura, porque a gente considera sempre o pior cenário possível. E essa velocidade que você falou, aí a V1, é justamente isso aí, a velocidade de tomada de decisão. Até a V1 você consegue parar na pista. Após a V1, você ou não consegue ou não deve tentar. Então, em resumo, até a V1 a gente pode abortar a decolagem, após a V1 a gente não pode abortar a decolagem. E cada pista tem um ponto certo dessa tomada de decisão? Cada pista, eu vou te falar assim, cada pista tem tipo 200 pontos certos, porque um passageiro a mais ou a menos muda esse ponto. 1 grau de temperatura atmosférica a mais ou a menos muda esse ponto. 1 hectopascal do 1013 lá que você falou muda. Então, a configuração toda influencia, entendeu? E como é o avião que isso, fala, a gente calcula isso, né? Naquele iPad lá, nós temos um software, a gente põe esses dados, ele calcula e fala assim, a V1
é 140 nós, a Rotate é 145 nós e a V2 é 156 nós. São outras duas velocidades aí que também são decisivas. Então, até a V1, se você tiver... Tô lá, eu tô voando. A gente divide a aviação, né? A gente divide a cabine assim entre Pilot Flying e Pilot Monitoring. Então um está operando os comandos e o outro está monitorando e ajudando o outro. Independente de ser comandante ou copiloto, a gente troca isso todo voo, todo dia. Se a gente for fazer 4 voos, eu faço 2, o colega faz 2 e assim sucessivamente. O cara que é o Pilot Monitoring ainda não falou V1. Então eu sei que eu ainda posso rejeitar essa decolagem. Então eu estou lá correndo na pista. De repente, toca um alarme de incêndio. Eu vou lá, reduzo o motor, uso o speed brake, reversor, freio pra caramba, o avião para na pista. Se ele falar V1, eu tiro a mão das manetes de potência. Para evitar eu tomar a decisão errada. Eu estou aqui com a mão no manche, eu estou na manete. Quando ele falar V1, eu tiro essa mão daqui e ponho no manche. Pronto. Agora não corre se ele falar assim V1 e eu, reduzi. Eu teria que tirar a mão daqui, pôr ali e tal. Isso não vai acontecer. Então até essa velocidade a gente pode parar. Se você tentar parar após essa velocidade, a chance é grande de que você vai fazer um overrun, né? Você vai passar do limite da pista. Entendi. Em Congonhas, inclusive, eles colocaram um negócio lá chamado EMAS. Que é um extensor, né? Isso, um concreto com uma certa engenharia ali que se você entrar ali é como uma caixa de brita. Ele cede e arrasta você como se fosse uma caixa de brita. Para o avião. Igual nas estradas, né? Serra. Isso, que é o caminhão, exatamente. Em relação ao peso que você falou, do combustível, é assim, né? O avião ele tem vários limitantes que limitam, obviamente, a sua decolagem. Então você pode estar limitado por performance de subida, você pode estar limitado por por obstáculos, você pode estar limitado por brake energy, ou seja, naquele peso, naquela velocidade, o seu freio não tem capacidade de dissipar aquela energia toda. Você pode estar limitado por estrutural, que é isso que você está falando aí. Você tem o peso máximo estrutural de decolagem, peso máximo estrutural de pouso. Isso é projeto. E, naturalmente, o avião ele tem a capacidade maior na decolagem do que no pouso. Por quê? Porque o avião no chão ele tem um esforço menor do que o avião vem no ar e bate no chão. Então, essa é a diferença. Então, a gente decola, às vezes, acima do peso máximo de pouso. Durante o voo, a gente gasta 3, 4, 5, 10, 15 toneladas de querosene e pousa mais magro, e aí você consegue pousar. Está dentro do Exato. peso do avião. E aí, na sua terceira pergunta, se isso acontecer, você vai ter que avaliar qual é a situação mais importante ali. Por exemplo, fogo incontrolável, fumaça a bordo. São as piores panes que você pode ter. Mais ou menos as piores panes que você pode ter. Sempre vai ter algum inventor aí que vai criar um cenário pior. Lógico, evidente. Mas essas aí são horrorosas. Então, a situação ela é time critical. Né? O tempo é totalmente crítico. Então agora o negócio é pousar logo. Se o avião vai se danificar no pouso, se o trem de pouso vai entortar, foda-se. Eu só preciso colocar todo mundo no chão e tirar todo mundo de dentro desse avião em até 90 segundos. E aí entra o papel dos comissários. Né? Muita gente acha que eles estão lá para servir cookies, né? E na verdade a função primordial deles, e eles são muito bons nisso, são muito treinados e muito capazes nisso, é tirar todo mundo de dentro do avião em 90 segundos, seja 100 passageiros ou 500. O avião e os comissários são preparados para isso. 90 segundos. Que do caralho, mano. Bom demais. Porra, Lauro, isso dá conversa pra gente dar pano pra manga, Dá né, mesmo, velho? dá mesmo. 1h23, papai. Caramba, nem parece. Rápido, né? Parece rápido, né? Cara, obrigado pela presença, irmão. Vamos... tiver aí uma outra oportunidade, eu sei que sua agenda é super corrida, né? A gente tá tentando marcar esse podcast já faz um tempão. E que você tá nativa, né? Tá voando aí. Mas sempre que der, cara, volta aí pra gente tirar dúvida. Que dúvida vai surgir, o pessoal começa a escrever aí, perguntando coisas depois. Aqui eu devo ter esquecido. A gente anota aí, né? depois vai respondendo lá nos comentários. Quer mandar um recado pra alguém? Essa câmera é sua, irmão. Cara. Manda um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Um beijo pra mim minha você não mãe, precisa, não. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra Juliana. Tá ali, ó. Tá ali atrás, ali, ó. Olha lá. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então estamos
Estamos ficando por aqui com mais esse podcast. Curte, comenta, compartilha e não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho e lembrando que esse podcast teve um oferecimento de Pablo Bernard. Acessa lá o site pablobernard.com.br, o Instagram Pablo Bernard Oficial e ajuda o Tchelão a comprar mais um carro velho aqui. Valeu, Laurão. Obrigado, meu. Obrigado, cara. Pela Foi um presença. prazer, hein? Tamo junto aí. Valeu. Valeu. Obrigado. Até o próximo vídeo.